Olá, então esse vídeo ele é complementar ao material que foi distribuído pela Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento para a participação da Olimpíada Paraense de Neurociências. E hoje nós vamos falar sobre os princípios da neuroquímica e toda a base que rege a neuroquímica. E, bem, nós vamos, como vocês podem ver no slide, começar falando um pouco sobre percepção. Então, a percepção ela é uma atividade essencial para a sobrevivência de qualquer organismo. Todo organismo precisa, de alguma forma, perceber o seu ambiente para saber se você tem nutrientes disponíveis, se naquele ambiente existe alguma ameaça para a sobrevivência do organismo. E bem, a célula, sendo um organismo vivo, não é uma exceção a essa regra. A célula também é capaz de perceber o ambiente e responder a ele. No entanto, nós seres humanos utilizamos, como pode ser visto no slide, os 5 sentidos para perceber o ambiente. Então, tato, olfato, paladar, visão e audição nada mais são do que uma forma que nós temos de perceber tudo que está à nossa volta e responder de maneira apropriada ao nosso ambiente. Mas como é que a célula, então, vai perceber o ambiente dela? Afinal, a célula não possui nenhuma desses 5 sentidos que nós, seres humanos, possuímos. Mas a célula possui um sistema talvez ainda mais refinado e mais sensível que o nosso, que consiste na interação entre ligantes e receptores. Então, um ligante é uma molécula, possui uma estrutura química, que vai realizar essa interação com uma proteína chamada receptor. O receptor é uma proteína localizada na membrana plasmática, como pode ser visto na figura ilustrando o processo, e o ligante vai, como o próprio nome já sugere, se ligar a esse receptor, que vai ser ativado a partir dessa ligação e vai induzir uma resposta intracelular. A próxima figura ilustra bem esse exemplo de como a interação entre o ligante e o receptor gera uma resposta na célula. Então, nessa figura vocês podem ver, digamos, os ligantes A, B e C, que se ligam a receptores na célula e induzem ela a sobreviver. E você tem os ligantes D e E, que vão se ligar à célula e induzir ela a se dividir. Então, o que antes era uma célula, agora são duas. E você tem o ligante F e G, que vão induzir a diferenciação dessa célula. Diferenciação nada mais é do que a transformação de um tipo celular para outro. Então, por exemplo, uma célula da nossa pele, ela é capaz de se diferenciar em uma célula do nosso cérebro, em um neurônio. Então, isso acontece porque você possui esses ligantes que vão estar estimulando esse processo de diferenciação. E é interessante perceber também que mesmo a ausência de ligantes também é uma forma de percepção. A célula, quando vê que não há nenhum ligante no ambiente, que não existe nada estimulando ela, ela morre, como você consegue visualizar nesse último exemplo. Agora, um ponto muito importante é que os ligantes no sistema nervoso central e no periférico são chamados de neurotransmissores. Então, neurotransmissores nada mais são do que moléculas sintetizadas no sistema nervoso que vão exercer esse papel, essa interação com receptores. E os receptores, essa interação do ligante com o receptor, é a base de todo o processo de comunicação celular. E bem, é justamente sobre isso que nós vamos tratar nessa disciplina, que vai ser a neuroquímica. A neuroquímica ela é a área que estuda esse processo de sinalização celular no sistema nervoso. Nós vamos estudar os componentes desse processo de sinalização, seja os ligantes, os receptores, os transportadores, os processos de liberação e captação, que nós vamos ver mais adiante. Então, o objetivo da neuroquímica seria tentar compreender o cérebro, tentar entender o sistema nervoso de maneira molecular. Como é que ele funciona a nível de moléculas. Então, para começar a falar sobre a neuroquímica, nós precisamos falar sobre a sinapse. Então, a sinapse
ela é uma região onde vai acontecer essa comunicação no sistema nervoso. E como você pode ver na primeira figura, você possui duas células, dois neurônios, que são as principais células do sistema nervoso. E esses dois neurônios estão se comunicando. Vocês conseguem ver que existe uma região que eles estão muito próximos, e essa região é denominada de sinapse. É nessa região onde acontece a comunicação entre os dois neurônios. E a sinapse possui dois componentes principais. Você possui o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico é aquele que vai enviar a informação. O neurônio pós-sináptico é aquele que vai receber uma informação. Então você consegue ver isso na figura em que o neurônio pré-sináptico ele está enviando sinalizadores, ele está liberando sinalizadores. E o neurônio pós-sináptico vai possuir receptores em sua membrana que vão perceber a existência, a presença desses ligantes, desses neurotransmissores. Então, esse processo de conexão entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, como já foi dito, é a base de todo o processo de comunicação celular. E a sinapse, além de ser dividida nesses dois componentes de neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, existem dois tipos de sinapse. Você possui uma sinapse elétrica, que é uma sinapse em que o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico estão fisicamente ligados por um conjunto de canais chamado de junções comunicantes. Então, a ligação física entre esses dois neurônios é o que caracteriza fortemente uma sinapse elétrica. No entanto, essa sinapse ela representa a minoria das sinapses no sistema nervoso e, devido a isso, nós não vamos dar muita atenção a ela nessa aula. Você tem mais informações no material que foi disponibilizado, mas o nosso foco principal aqui será a sinapse química. A sinapse química representa a maioria das sinapses no sistema nervoso e nela o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico estão divididos por uma fenda chamada de fenda sináptica. A fenda sináptica vai separar o pré-sináptico do pós-sináptico. E o que você vai ter nesse contexto é que o neurônio pré-sináptico vai liberar os neurotransmissores na fenda sináptica e na fenda eles vão atuar nos receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Esse processo de liberação e ativação de receptores é a base do processo de neurotransmissão. Então, a neurotransmissão é o processo de comunicação no sistema nervoso central. E você pode caracterizar a neurotransmissão em 5 etapas, sendo a primeira a síntese do neurotransmissor, o armazenamento do neurotransmissor, a liberação do neurotransmissor, a interação do neurotransmissor com o receptor e a recaptação do neurotransmissor. Nós vamos entender um pouco mais sobre essas 5 etapas nesse exemplo com um neurotransmissor que seria o glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso. E bem, o processo de neurotransmissão do glutamato acontece seguindo essas 5 etapas que eu acabei de falar. Essas 5 etapas elas estão ilustradas nessa figura que eu estou mostrando. E basicamente você vai ter a síntese, o início marcado pela síntese do glutamato, a partir de uma reação química entre o alfa-cetoglutarato e a glutamina, que vão gerar o glutamato. Mas uma vez que o glutamato é gerado, ele não vai ficar solto no citosol do neurônio pré-sináptico. Ele vai rapidamente ser armazenado em vesículas por meio de um transportador chamado VGLUT, ou então transportador vesicular de glutamato. Ele vai ficar armazenado nessa vesícula e vai ser liberado na fenda sináptica. Uma vez que ele for liberado na fenda, ele vai atuar em receptores pós-sinápticos. E aqui eu foquei em 3 principais, mas não são os únicos, mas são os receptores AMPA, kainato
e NMDA. Como eu falei, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório. Isso quer dizer que ele vai estimular a atividade do neurônio pós-sináptico. Ele vai aumentar a atividade do neurônio pós-sináptico. Então, a ativação do AMPA-cainato e NMDA vai promover esse processo de excitação, de estabilidade do neurônio pós-sináptico. Acontece que o glutamato não pode ficar para sempre na fenda sináptica. Ele precisa sair daí, porque você precisa cessar a interação entre o ligante e o receptor. E esse processo, ele acontece por intermédio de um grupo de transportadores chamado de transportadores de aminoácidos excitatórios, ou EATs. Os EATs são transportadores de glutamato que vão captar o glutamato da fenda sináptica de volta para o neurônio pré-sináptico. A partir do momento que o glutamato for recaptado, você finaliza o processo de neurotransmissão, porque agora não tem mais glutamato no ambiente externo. Todo o glutamato que havia sido liberado voltou para dentro da célula. Logo, não tem mais interação com o receptor, e se não tem mais interação com o receptor, você não tem mais a estabilidade, você não tem mais uma resposta promovida pelo glutamato. O próximo neurotransmissor em questão que nós vamos estudar é o GABA. E o GABA, ele é o antagônico do glutamato. Enquanto o glutamato é o principal excitatório, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso. E ele é sintetizado, curiosamente, a partir do glutamato. Então, o glutamato sofre a ação de uma enzima chamada glutamato descarboxilase, que vai converter o glutamato em GABA, e o GABA rapidamente vai ser armazenado em vesículas por meio da ação do transportador vesicular de GABA, que é o VGAT. Em um momento, esse GABA armazenado em vesícula vai ser liberado na fenda sináptica para atuar em receptores localizados no neurônio pós-sináptico, sendo que há dois tipos de receptores de GABA: o receptor GABA-A e o receptor GABA-B. Quando esses dois receptores são ativados, ou um deles é ativado, você possui uma resposta inibitória, ou seja, o GABA vai começar a diminuir a atividade do neurônio. Quando você tiver a liberação do GABA e a ativação de um receptor, vai entrar em ação os transportadores de GABA. Os transportadores vão começar a recaptar o GABA de volta para o neurônio pré-sináptico e então vão terminar o processo de sinalização mediado pelo GABA. Então, esses são os dois principais neurotransmissores no sistema nervoso, o principal excitatório e o principal inibitório. E nas próximas aulas nós vamos ver outros neurotransmissores, dopamina, serotonina, acetilcolina e enfim. E aí, a partir daí, nós vamos entender como cada neurotransmissor desempenha um papel no sistema nervoso central.